E essa é a história de ser pobre em Portugal. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Jorge, esse é o canal Inspira-te. E eu tenho me deparado com algumas mensagens, principalmente aqui nos comentários do YouTube, sobre ir para Portugal e ser pobre. E eu sempre tento entender, né, o que as pessoas querem falar com isso, ou o que as pessoas pensam sobre ser pobre em Portugal. E eu e o Felipe, a gente estava conversando sobre essa diferença de custo de vida e de oportunidades e de acessos das pessoas que moram aqui comparado com quem mora no Brasil. E foi aí que eu vi que a questão do pobre em Portugal era isso. Porque se a gente pensar, vamos pensar com fatos. Se tu moras no Brasil e ganha, não sei, 1, 2, 3 salários mínimos, mais ou menos isso, tu é lá classe média baixa, classe baixa, enfim, denominem como vocês quiserem. No Brasil tu vai morar de aluguel, né, numa comunidade mais simples, num bairro simples, tu vais trabalhar 10, 12 horas por dia, muitas vezes vai trabalhar no final de semana. O teu filho vai estudar em escola pública, que tu não sabes quando ele vai ter aula, se ele vai ter aula, se ele vai voltar da escola, vai andar de transporte público precário ou vai pagar um carro financiado em 4 anos com uma parcela absurda. Vai morar num lugar bem simples, né? O teu apartamento vai ser bem simples. Todas as coisas que tu vai comprar para tua casa, tu provavelmente vai pagar em 12 vezes ou 24, dependendo da promoção que tenha. Quando o teu filho ou tu ou alguém da tua família fica doente, vai para o hospital público, ou se não, paga uma fortuna por um plano de saúde para poder ser atendido pelo médico e paga mais uma fortuna por um remédio. E essa é a vida de uma pessoa que ganha 2, 3, 4 salários mínimos no Brasil, mais ou menos isso. Não classifico como pobre, como classe baixa, como o que for, tá? Mas vamos por essa ótica aí. Essa mesma pessoa que chega aqui, que chega em Portugal, ela tá completamente desacostumada com o Estado, né? No Brasil, o Estado não provê o básico, né? O Estado não garante escola, não garante saúde, não garante segurança, não garante nada. Garante só os impostos que a gente paga. Então, essa pessoa, no Brasil, ela fica à mercê do que o Estado oferece. E as coisas que o Estado oferece não são boas, né? Não são de qualidades. A gente não tem certeza sobre nada, a gente não sabe se vai ser atendido no hospital, se a escola vai ficar de greve 1 mês ou mais, dependendo. Então, quando ela chega aqui, ela está completamente desacostumada, né? Porque o Estado no Brasil não te garante o básico. E aqui, o Estado te garante todo o básico. Então, essa mesma pessoa, ela vai morar de aluguel, num apartamento simples, num bairro simples, mas é um bairro que tem segurança, que o filho dela vai poder ir para uma escola pública, onde estão todos, né? Tem desde o cigano, do pessoal do bairro social, da classe média, da classe alta, dos ricos, né? Aqui a sociedade, ela é misturada, é muito mais homogênea, como eu falo. Então o filho vai para a escola pública, a escola vai funcionar, vai ter greve? Vai. 1, 2 dias, a cada, sei lá, 2 meses. O problema não é ter greve, né? O problema das greves do Brasil é que as greves são intermináveis e que a gente sabe que elas vão ocorrer de novo e de novo e de novo e sem solução. Ela vai sair na rua tranquilamente, ela vai andar de transporte público aqui, seja de comboio, de autocarro, de metro, ela vai conseguir andar tranquilamente. Se ela ficar doente, ela vai no centro de saúde, né? Ou se é uma urgência, vai no hospital público e ela vai ter o atendimento, os medicamentos tem coparticipação, então ela vai pagar uma parcela bem pequena, dependendo da doença que a pessoa tem, o tratamento é completamente gratuito. Então essa pessoa que no Brasil era pobre, era classe média baixa, enfim, aqui ela vai ter um salto na qualidade de vida dela gigante, né? Porque ela vai trabalhar muito, mas gente,
Se trabalha muito no Brasil, se trabalha muito aqui. Se ganha pouco no Brasil, aqui também. Mas a questão é, aqui o Estado garante o básico para ela. O Estado garante que ela vai ter saúde, vai ter segurança, vai ter transporte, vai ter escola. Então, o salto de qualidade desta pessoa é gigante. Além disso, ela tem oportunidade de fazer coisas de forma gratuita, né? De ir num museu num domingo que não paga, ou numa exposição de arte, ou num concerto de música, ou numa peça de teatro de graça. Então, o salto dela é imenso. E daí as outras pessoas que no Brasil, sei lá, uma classe média alta, eu nem falo dos ricos, né? Porque, como a gente sempre fala, quem é rico no Brasil é rico em Portugal, é rico na Inglaterra, é rico nos Estados Unidos, porque independente da moeda, essa pessoa tem dinheiro, né? Mas assim a gente não conta. Mas assim, a classe média alta, classe alta, digamos assim, lá no Brasil é a mesma coisa, né? Ela não tem, o governo não vai dar nada para ela. Então, esse tipo de família, tudo ela paga escola, ela paga o hospital, ela paga um plano de saúde caríssimo, ela paga a segurança do prédio, a segurança da rua onde ela mora, a segurança do trabalho, o estacionamento pago do trabalho e por aí vai, né? No Brasil a gente paga por tudo, mais os impostos, nem tô contando isso. Mas tu tens que pagar por tudo. Então, quando essa mesma família, com essa estrutura de um filho na escola particular no Brasil, de hospital privado, de empregada, com uma estrutura muito mais cara para ter uma qualidade de vida, quando ela chega aqui ela tem um pouco de choque. Ela sente um pouco esse choque porque ela vai ter acesso aos serviços públicos, que ela nunca teve acesso no Brasil, que ela nunca utilizou no Brasil. Aqui ela vai ter acesso aos serviços públicos. Então, ela vai entrar num centro de saúde público, vai buscar um médico público. Se ela for para um hospital, ela vai ser encaminhada para o hospital público. Eu não conheço ninguém que faça tudo por particular aqui. Conheço muita gente que tem seguro-saúde, muitos e muitos portugueses que eu conheço, acho que todos os portugueses que eu conheço têm seguro-saúde, mas o privado tá à parte, né? Acho que com poucas exceções, quase tudo se faz no público aqui. Ah, não, a saúde de Portugal é maravilhosa? Não, mas é muito melhor do que a saúde pública do Brasil. Tem suas falhas? Sim, mas ela te atende de forma muito boa, né? E o filho dessa pessoa vai para uma escola pública. Pode ir para uma escola particular, como é o nosso caso? Sim, mas não é uma escola que vai te custar uma fortuna, né? E não é uma escola que a diferença entre o público e o privado é imensa. Não tem essa distância gigantesca entre uma escola pública e uma escola privada. E a escola pública aqui, ela é uma escola que tem qualidade, que dá muitos acessos a coisas diferentes para as crianças, seja com artes, com esportes, enfim. A escola pública aqui dá acesso a coisas que no Brasil nós só teríamos em escola privada, né? E para quem vem de uma cultura, de uma criação, de um universo em que o Estado não te dá nada, tudo é uma coisa privada, paga, isso é um grande choque. Lógico que vai cair o padrão de vida, né? Porque no Brasil a gente tem essa coisa de pagar por tudo para poder ter acesso. Aqui tu tem o acesso sem ter que pagar por tudo. Então dá esse choque e essa queda. E isso é algo momentâneo, sabe? É um estado de espírito momentâneo
que as pessoas que têm uma certa cultura, e a gente vem de uma cultura assim, né? Nós não acreditamos no Estado no Brasil, nós não acreditamos nos serviços públicos do Brasil. Aqui a gente demora um pouquinho para engrenar nisso. Então, sim, essas pessoas que tinham um nível de vida no Brasil, normalmente aqui elas vão cair um pouco o padrão. Mas não quer dizer que elas vão ser pobres, não quer dizer que elas vão passar necessidade. Quer dizer que a estrutura de necessidades dela, que lá no Brasil é deste tamanho, por pagar tudo, aqui ela vai encolher, porque o Estado provê. Então, eu acho que é algo muito mais mental o ser pobre em Portugal, e eu detesto quando falam isso pra mim, porque tu vai ter tudo de qualidade. Tu vai ter educação, tu vai ter saúde, tu vai ter lazer, vai ter acesso a coisas de qualidade, sem necessariamente ter que pagar um caminhão de dinheiro para qualquer coisa. Então, quando eu recebo esse tipo de comentário, assim, como é ser pobre em Portugal, ou eu vou ser pobre em Portugal, a primeira coisa que eu falo e que eu escrevo para essas pessoas é: muda o teu pensamento, muda essa maneira, essa tua ótica sobre as coisas, porque tu não vai ser pobre em Portugal, tu vai deixar de pagar pelo básico. É mais ou menos isso que eu penso. Vai trabalhar muito? Sim, vai trabalhar muito. Portugal é um país perfeito? Não, Portugal não é um país perfeito, mas existe algum país perfeito? Eu não acredito nisso. Acho que existe o país perfeito para o teu estilo de vida. Agora, um país 100%, não. Todos os países têm problema. Mas, assim, eu acho que essa questão nossa é muito sobre a cultura do brasileiro, ou a falta de costume, né, de que no Brasil o Estado não te dá nada, ele só te tira. O Estado não te garante nada, não te garante o básico. E aqui o Estado te garante o básico. Tu tem a opção de utilizar o básico do Estado, ou tu tem a opção de utilizar serviços privados, que tu vai pagar por isso, mas tu tem opção. Essa é a grande diferença entre Brasil e Portugal. Tu tem opção. Tu tem opção de não gastar, ou tu tem opção de gastar. Mas isso vai por ti. Tu vai ter infraestrutura, tu vai ter serviços e tu vai ter um Estado que vai te prover o básico. E é por isso que eu tenho essa birra, sabe? Esse ranço sobre o pobre. Porque eu vou para Portugal, eu vou ser pobre. Não. Acho que em Portugal tu vai ter acesso a muitas coisas que tu teria que gastar muito no Brasil para ter acesso. E passa do básico até coisas mais supérfluas, como cultura, que eu não considero nem um pouco supérflua. Mas a gente sabe que lá no Brasil, se a gente tiver que escolher onde gastar o dinheiro, vai ser no básico, não vai ser em cultura, né? Então, a gente deixa a cultura e os eventos sempre mais pro lado, porque tudo custa muito caro. E aqui, tu tem acesso à cultura e a lazer e a coisas de graça e muitas vezes pagando muito pouco quando paga. Então é isso. Eu acho que essa diferença, quem tá aqui entende muito bem. Nós somos homogêneos. Quem tem dinheiro ou quem não tem dinheiro. Uma coisa é certa, o pessoal que não tem dinheiro no Brasil tem um ganho de qualidade de vida imenso, porque vai ter acesso a coisas que não tinha antes. Quem tem dinheiro no Brasil tem um choque de realidade aqui e vai demorar um tempo até entender, né, que as coisas mudam. Tu não estás mais no Brasil, mas depois se estabiliza e entra na rotina dessa nova vida, né, e começa a entender um pouco sobre a sociedade como um todo portuguesa e a maneira que se vive aqui. E relaxa, para de dizer que é pobre, né? Vim ser pobre aqui em Portugal. Acho tão... Enfim. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo
quis trazer uma ótica diferente, né? Eu gosto disso, como vocês sabem, de olhar as coisas de uma maneira um pouquinho diferente do comum. Certo? Beijo e até amanhã. Tchau, tchau.